Olá, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de estudo da divulgação da doutrina espírita, nessa playlist querida que tem como título o nome do livro Ceifa de Luz, onde aqui está reunida inúmeras mensagens trazidas pelo Espírito Emmanuel, pela sempre generosa psicografia do médium Chico Xavier. Mensagens que nos iluminam, nos edificam, nos acrescem um pouco mais para a nossa evolução espiritual. Pedimos a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga, sempre a proteção de cada dia. Pedimos que potencialize dentro de cada um de nós a possibilidade de compreender de forma mais profunda essas mensagens que nos chamam a perceber de uma outra maneira, como se nós já pudéssemos falar, espiritualizando as mensagens. Com a certeza desse amparo, então, iremos fazer a leitura da mensagem 29 do livro, que tem como título Compreensão. E Emmanuel inicia com a carta de Paulo a 1 aos Coríntios, no capítulo 13, em que o apóstolo disse: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos-á lícito afirmar ante as lutas renovadoras do dia a dia: se falo nos variados idiomas do mundo e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da terra, e não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio ou qual martelo que bate inutilmente. Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé a ponto de transplantar montanhas e não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. E se vier distribuir todos os bens que acaso possua em benefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me à fogueira em louvor das minhas próprias convicções e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. A compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma. Não se desvaira em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita nem suspeita mal. Tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça e sim procura ser útil em espírito e verdade. De todas as virtudes permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que, se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. E nem para a própria criatura, que a pratica. Então, Emmanuel foi muito feliz, de trazer esse título Compreensão para nos lembrarmos que essa compreensão é a habilidade do entendimento, é a habilidade daquilo que hoje chamamos de empatia, que é uma habilidade socioemocional, que é a empatia que constitui na capacidade de nos colocarmos pela visão do outro, de tentar ver o mundo através dos seus olhos não materiais, das suas possibilidades,
pelas suas crenças, pelos seus padrões, até pelos seus preconceitos. Então a gente tenta olhar pela aquela possibilidade que o outro tem. Então a gente não olha mais aquela situação somente com as possibilidades que eu tenho. Não, eu tento me colocar naquela situação. Então é uma interpretação, é um entendimento maior. Quando a gente faz uma leitura da época de Jesus, lá nos Evangelhos de Jesus, a gente vai fazer alguma interpretação daquele texto, nós temos que lembrar que aquilo ocorreu num determinado tempo e espaço. Não é assim? A gente não pode examinar aquela leitura com o olhar desse atual século. Nós temos que ter a empatia de colocar junto, né, lá naquela Palestina antiga. Se nós não fizermos isso, nós não teríamos capacidade de compreensão. Então, uma das fases da interpretação é essa observação, que é a observação histórica mesmo, dentro daquela cultura, dentro daquelas possibilidades. Como é que eles raciocinavam? Como é que eles viam? Qual era a limitação? Então, assim, a gente melhor participa, né, dessa vida do outro. Então, quando a gente fala em compreensão aqui, é compreender os sentimentos e a emoção. A gente, né, tem que começar, que nem Manuel falou aqui, adentrar um pouco mais aquela situação. Então, a criatura que pode falar, né, variados idiomas do mundo, até mesmo a linguagem do plano espiritual, para se comunicar. Mas se ela não tiver compreensão, ela não tem aquela vibração de alma para alma. Ela vai ser como um aparelho fonador, um repetidor, mas não se sente a emoção da criatura. Ela pode descrever, falar em várias línguas, em poesia, em narrativa, o que seja. Mas falta nela, que a gente fala assim, o que está faltando? Está faltando a alma dela. Está faltando ela se colocar. Nós temos que aprender a colocar o sentimento, a buscar entranhar essa linguagem maior. E depois ele fala aqui, posso até me cobrir dos dons espirituais, né, a ponto de ter uma fé, de transportar montanha, mas se eu não tiver a compreensão da necessidade do próximo, o que isso adianta? Eu vou ser, né, mais um médium de efeitos físicos até. Mas se eu não colocar aquele assunto, aquela necessidade do outro nas entranhas da minha alma, me situando no lugar dele, que está precisando daquele entendimento, eu não vou conseguir fazer o que eu preciso, que é a compreensão real. Eu vou fazer atos exteriores, enquanto eu não falar, enquanto eu não buscar sentir lá dentro. E ele fala, mesmo que eu venha distribuir todos os bens materiais para as pessoas que estão em necessidade, se eu não tiver o sentimento do socorro necessário, isso não vai me aproveitar. É aquela história, eu vou fazer luz para o outro, mas não consigo acender a minha própria luz. Porque o objetivo não era só de fazer assim, para estender e oferecer. É o sentimento que vem junto. Quando eu já vivenciei aquela necessidade, eu sei bem o valor daquele socorro que eu vou oferecer. Porque eu também imagino, porque eu me coloquei no lugar do outro, ou eu já vivi aquela situação que o outro está vivendo. Então ele vai falar que ela é prestimosa, né?
e não ensoberbece de coisa alguma. Essa é a compreensão tolerante. E ele fala mais, né? Que se fora da caridade não há salvação, sem compreensão a caridade vai falhar. Por que falta nesse movimento da caridade? O sentimento, a emoção de compreender. Dessa maneira não se completa para ninguém. Então, eu coloquei aqui, enquanto não compreendermos a dor do outro, a necessidade que o outro tem, certamente não nos irá aproveitar nada que fizermos. Porque não serviu como aprendizado. Eu não acendi luz na minha casa. Então, se isso não aconteceu, certamente nós iremos vivenciar aquela situação para melhor entender aquela lição, para melhor nos situarmos diante daquela experiência. Eu não consigo me colocar. Então esse é um aprendizado. Porque tem gente que faz o seguinte, trabalha, ajuda, mas dentro dela é completamente impermeável. O que acontece? Ela não permite. Ela se tranca. A emoção dela não participa. Porque ela tem medo. Ela, não quero nem imaginar. Deixa eu ajudar aqui rapidinho, mas não quero nem imaginar. Olha, como é que eu vou acrescentar alguma coisa em mim? Como é que eu posso aprender? Não é pelo estudo e pela reflexão, antes de ser pela dor? Então, antes que seja a dor, vamos refletir. Vamos tentar colocar naquela situação. Como é que eu seria, hein, se eu estivesse passando por esse aperto? O que eu faria? Como é que seria a minha necessidade? Como é que eu gostaria que alguém me tratasse? E aí a gente vai começando a se perceber um pouco mais, né, de humanidade e não somente de atos exteriores. Nós trouxemos aqui, Emmanuel vem em várias mensagens tocando muito sobre esse tema da compreensão, do entendimento, né, da empatia necessária para que possamos crescer. Nós fomos buscar no livro Jesus no Lar a mensagem 35, que tem como título a necessidade de entendimento. Como o livro Jesus no Lar, pelo Espírito Ney Lúcio, histórias assim que muitas vezes a gente pode se colocar melhor na história, na narrativa, né, que ele nos coloca aqui. Então ele conta que um companheiro que ainda trazia uma enorme expressão de abatimento, porque ele, apesar de querer seguir Jesus, ele foi rudemente tratado na via pública. Ele ia aceitar aquilo. Ele estava ali, são os devedores dele, quando eram convidados a pagar, que ele tinha ajudado aquelas pessoas no momento de necessidade, elas respondiam a ele com muita ingratidão e muita grosseria, né? Então, Jesus foi narrar, em virtude daquilo, a todos os companheiros, foi narrar uma história em que um explicador dos textos de Job, né, que tinha grandes disposições para o serviço de compreensão de bondade, ele organizou uma escola. E essa escola, né, junto com seus alunos, ele ia explicar, né, a questão do entendimento, da compreensão. Então, uma vez, ele resolveu, numa dessas ocasiões, amparar um aprendiz que estava muito irrequieto e que frequentemente lamuriava dos maus tratos que ele recebia na praça pública. E o que a gente fala quando recebe maus tratos ou ingratidão?
A gente já fala assim, não compreendo por que fulano fez isso ou aquilo outro comigo. Não consigo entender por que me tratou daquela maneira. A gente não usa essas expressões? Usamos. Então, olha, vê como é que é atual o texto. Então, a maioria ali dos transeuntes dava ou negava com indiferença quando ele se colocou na praça pública, na companhia daquele discípulo, para pedir, então, esmolas. Vamos ver como é que as pessoas, né, nos tratam aqui, para esse serviço aqui do templo. Então, eles davam ou negavam com indiferença, e um homem, um desses que negou a esmola, respondeu ao rogativo pedido com muita aspereza e até zombaria. Aí o mestre foi, pegou o aprendiz de pedir alguma coisa a alguém pela mão e eles seguiram cuidadosos aquele homem. Não andaram muito e eles viram ele cair no solo, ralado de uma dor violenta que todo mundo veio ajudá-lo. Na realidade, eles passaram a observar que aquele homem sofria de umas cólicas mortais que jogavam no chão. E aí começa a entender um pouco mais, né? Como é que estão aquelas criaturas que fizeram dessa maneira. Mais adiante, eles foram defrontados por um cavaleiro que nem se dignou a responder. Só mostrou um olhar rancoroso e duro, né? Aquelas pessoas que nem respondem o que você está falando. Só dão aquele olhar de cima a baixo, né? De forma bem seca e caminhou. Então eles foram atrás. O orientador chamou e falou, vamos atrás desse aí também, para ver o que acontece. E uma estranha personagem alcançou o domicílio que era próprio. Repararam que um compacto grupo de pessoas chorosas aguardava. Grupo esse ao qual se uniu em copioso pranto, informando-se os dois de que o infeliz tinha no lar uma filha morta. Continuaram esmolando lá na via pública. Receberam lá fortes palavrões de um rapaz a quem se haviam dirigido. Retraíram-se ambos, né, em expectativa. E depois de meia hora de observação, repararam que ele não passava de um louco. Um estava em cólicas mortais, né? O outro tinha uma filha morta, o outro era um louco. E assim eles continuaram observando. Logo depois veio um velho que com atrevidas frases, né, prometia até prisão e pedradas neles. Mas, depois de algumas horas, souberam que esse homem era um negociante falido e que se convertera de senhor em escravo, em razão de débitos enormes. Como já o dia terminasse, o respeitável instrutor convocou o discípulo ao regresso e ponderou. Guardaste a lição? Aceita a necessidade do entendimento por um sagrado imperativo da vida. Imperativo. É uma ordem da vida. Nunca te queixes daqueles que exibem expressões de revolta ou desesperos nas ruas. O primeiro que nos surgiu à frente era o enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia de loucura. E o quarto experimentava a falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estradas muito mais escuras e mais espinhosas que a nossa. E complementando, terminou o Senhor diante dos companheiros espantados. Quando encontrarmos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemo-los na reconquista da paz íntima. O touro retém os chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Reclamando comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso, balindo atormentada, todavia
raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo sob laço pesado a caminho do matadouro. Então a vida nos pede, de uma forma imperativa, a virtude de compreender um pouco mais aquele outro, que nos coloquemos no lugar dele, diante daquelas situações vivenciadas. Será que as nossas respostas seriam educadas e polidas? Se já são, que bom, né? Que bom. Mas nos cabe ter essa empatia de perceber que o outro que machuca geralmente está ralado de dor. Porque quem está bem, quem está feliz, quem está com saúde, agrada, é alegre. Agora, os emburrados, os chateados, os encolerizados, com certeza, trazem junto a si dores físicas ou morais bem pungentes. Que possamos, então, termos uma compreensão maior com esse outro, sem muito julgamento. Agir naquilo que a vida nos pede com sentimento de maior compreensão. E sigamos adiante. Vamos caminhar adiante sempre, mas oferecendo o nosso melhor, para não termos que vivenciar aquela experiência, para realmente a vida nos perguntar: você faria melhor? Que Deus assim nos proteja da soberba de olhar o outro e nos acharmos, que estamos muito melhores. Porque não é verdade. Nós ainda somos muito parecidos nas nossas dificuldades. E lembramos sempre de Paulo de Tarso: aqueles que está em pé, olhe e não caia. Que Deus assim nos abençoe o nosso caminhar em direção ao Pai Celeste. Muita paz, muita harmonia. Graças a Deus.